Pessoal, a resolução de mais dois exercícios, o 43 e o 51 do capítulo 7 do livro Chemical Principles, do Steven Zundel, a sexta edição no caso, tá certo? Vamos lá. A questão 43, então, nos pede calcule o pH de uma solução 0,01 molar de solução de ácido iódico, né? Ka 0,17. Né? Bom, o Ka aí é relativamente elevado, né? Enfim, 1,7 vezes 10 a menos 1. Né? Enfim, até certo ponto está mais para um ácido forte do que para um ácido fraco. Né? Mas, enfim, calculemos como se fora, né, um ácido forte, só para fins de comparação, né, com o cálculo exato que faremos depois. Bom, se fosse um ácido forte, né, se tivesse 100% ionizado, 0,01 é 10 a menos 2. pH menos o log da concentração de H+, menos o log de 10 a menos 2 é 2. Né? Então, se considerarmos, né, esse ácido como um ácido forte, 100% ionizado, uma solução 0,01 molar, 10 a menos 2 molar, pH seria 2. Bom, mas está sendo tratado como um ácido fraco, enfim, o Ka foi fornecido, trabalhamos com o Ka, então. Né? Bom, é um ácido monoprótico, né? Então o Ka vai ser a concentração molar de H+, ou de H3 ou mais, né? Como seja, multiplicado pela concentração da base conjugada, A-, né? Dividido pela concentração do ácido. Como o Ka, né, é uma constante de equilíbrio, as concentrações que devem aparecer no Ka são as concentrações no equilíbrio, as concentrações das espécies todas envolvidas, uma vez tendo sido atingido um estado de equilíbrio. Né? Uma aproximação muito comum, né? Enfim, tem outros exercícios aqui no canal para que você acompanhe, mas enfim, uma aproximação muito comum é você assumir que a concentração do ácido no equilíbrio, né, é a própria concentração inicial. E essa aproximação é tão mais válida, né, quanto menor for o valor de Ka e quanto maior for a concentração inicial do ácido. Mas acontece que nesse caso a concentração inicial não é tão elevada assim, né? É 10 a menos 2, e principalmente se você comparar com o valor de Ka, que é da ordem de 10 a menos 1, né? 1,7 vezes 10 a menos 1. Né? Então, com certeza, assumir nesse caso que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial seria introduzir um erro muito grande. Então, vamos fazer o cálculo exato. Né? Ka, que nesse caso é 0,17, é igual à concentração de H+, vezes a concentração do ânion, que nesse caso é IO3-. Né? Vou chamar essa concentração de X e as duas concentrações, como o ácido é monoprótico, as duas concentrações certamente têm valores iguais. Então, X vezes X, X2. A concentração do ácido no equilíbrio é 0,01, que é a concentração inicial, menos X, que foi o número de mols que ionizou. Tá certo? Então, nós vamos chegar a uma equação do segundo grau, x2 mais 0,17x menos 1,7 vezes 10 a menos 3 igual a zero. Né? A equação do segundo grau é resolvida utilizando a conhecida equação, né? Enfim, menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Aplicando a equação, né? Aliás, perdão, a fórmula da resolução, né, da equação do segundo grau à equação que nós encontramos aí duas raízes, tá certo? Enfim, eu expressei com todas as casas decimais, que a nossa preocupação nesse caso como é ter um valor exato, né, e comparar sobretudo como ficaria, né, se nós considerássemos o ácido como sendo um ácido forte. Né, não arredondei realmente nenhuma casa, utilizei aquelas, né, que a calculadora forneceu, tá certo? Mas enfim, é claro que você não precisa trabalhar com tantas casas, né? Você poderia ser x1 0,00947, né? Enfim, mas vamos lá. Então temos x1 e x2. Equação do segundo grau, ok, tem uma raiz positiva e uma raiz negativa. Mas lembremos que nesse caso, x é um valor de concentração. Ora, não existe concentração negativa, né? Menor valor seria zero. Se você tiver uma solução na qual só tem um solvente, na verdade nem tem soluto, qual seria a concentração do soluto? Zero. Não existe concentração negativa. Né? Você pode até ter uma variação negativa de concentração. Né? Você toma uma solução, acrescenta solvente, dilui a solução
e a concentração cai, sei lá, de 0,1 para 0,07 molar. Né? Então a variação é negativa, mas a concentração não. Então a raiz negativa nesse caso, muito embora resolva, né, a nossa equação, não tem sentido físico, né? Tá certo? Não tem sentido físico. De forma tal que nós vamos desprezá-la, porque x nesse caso é um valor de concentração e não existe concentração negativa. Então trabalharemos apenas com a raiz positiva e, nesse caso, menos o log da concentração de H+, é 2,024. Né? Perceba que é uma diferença muito pequena, né? Em comparação ao que o valor de pH que nós teríamos se tivéssemos considerado o ácido como sendo um ácido forte. Né? Coerente com o fato que a constante de equilíbrio nesse caso é realmente muito alta, né? 1,7 vezes 10 a menos 1, enfim, é um valor bastante elevado, tá certo? Mas enfim, o valor exato então seria 2,02 ou 0,24, se nós expressarmos aí então o pH com 3 casas decimais, tá certo? Enfim, é esse então o nosso resultado. A questão 51 então nos diz o seguinte: um ácido HX, né, está, né, 25% ionizado em água. A concentração de equilíbrio, né, ou no equilíbrio de HX é 0,03 molar. Calcule Ka. Calcule Ka. Né? Bom, então havia uma certa concentração inicial, 25% do ácido ionizou-se e a concentração no equilíbrio de HX, quer dizer, do ácido não ionizado, é 0,3. Ora, se após sofrer, né, uma ionização de 25% das suas moléculas, a concentração é 0,3 molar, né, então é porque a concentração inicial era 0,4. Né? Se 25% de X, né, ou melhor, se X menos 25% de X, né, é 0,3, então X é 0,4. Ou se você quiser fazer uma regra de 3, né, se ionizou 25%, então 75% permaneceu não ionizado. Né? Se 75% não ionizados corresponde a 0,3 mol por litro, né? O valor total, né, enfim, 100% das moléculas não ionizadas corresponderiam a concentração de 0,4 mol por litro. Bom, mas 25% ionizado, 25% de 0,4 é 0,1. Então, qual é o valor da concentração de H+, ou de H3 ou mais, enfim, e de A-, né? Ou de X- nesse caso, né? A base conjugada do ácido, 0,1. Se a concentração inicial era 0,4, já mostramos que sim, né? 25% ionizou, 25% de 0,4 é 0,1. Né? Então a concentração de H+, vezes a concentração da base conjugada são iguais, que o ácido é monoprótico, 0,1 vezes 0,1 dividido pela concentração no equilíbrio do ácido, né? Concentração não ionizada, que já foi informado que no equilíbrio é 0,3. Então Ka, nesse caso, 0,033. Né? Enfim, esse então é o nosso resultado. Obrigado então e até o nosso próximo exercício.